Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque, deve pintar uma nova proposta por Yuri Alberto. E desta vez, provavelmente, ela será aceita. Eu vou te falar a respeito. Para o majestoso da semana que vem, tem 2 desfalques certos e 3 dúvidas. Bora atualizar as notícias do Timão nessa data FIFA. E aí muita coisa começa a acontecer, né, gente? Tem depoimento do Duílio Monteiro Alves lá para o Ministério Público. Tem cada vez mais a discussão, né, do Corinthians se tornar SAF com um modelo associativo cada vez mais ultrapassados. E aí tem depoimentos de cá, de lá, tem declarações contrárias, outras apoiando o projeto da Safiel ou alguma outra SAF que chegue no clube, mas vocês sabem, depende de uma reforma estatutária, uma assembleia está para acontecer no dia 24 desse mês, enfim, muita coisa, né, acaba vindo à tona nesse período. Enquanto isso, o Corinthians se reapresentou, está treinando com o grupo, né, o Dorival Júnior está trabalhando. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo aí as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações. Vamos falar muito aí do jogo do Corinthians contra o São Paulo, né? Um majestoso aí que o São Paulo quer ganhar para continuar sonhando aí para Libertadores, e o Corinthians sonha ainda com a pré-Libertadores. São Paulo é de forma direta e o Corinthians de forma indireta, né? Ir para uma pré, porque depois precisa jogar para classificar para ir para o grupo de Libertadores. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho de reforços. Corinthians que está aí agilizando, Dorival Júnior, Fabinho Soldado, a diretoria, sabe que ano que vem precisa mudar muitas características desse time, porque o time que Fabinho Soldado montou está tendo muita dificuldade. Então, Dorival veio ao Corinthians com aquela proposta de receber 4 a 5 reforços. E isso não foi cumprido. Não foi cumprido por vários motivos. A diretoria, né, não conseguiu contratar porque não tem dinheiro. Além de não ter dinheiro, uma coisa puxa a outra. O Corinthians sofreu o transfer ban, aí ficou impedido de contratar. Se o Corinthians tivesse dinheiro, tinha pagado o transfer ban e o Corinthians estava livre para contratar. Infelizmente, não conseguiu, porque Corinthians, o Santos Laguna do México, acionou o Corinthians, né, por falta de pagamento do zagueiro equatoriano Félix Torres. Corinthians pagou 6 milhões e meio de dólares no atleta. O Corinthians deu uma entrada e não pagou o resto. O que aconteceu? O Santos Laguna do México acabou acionando a FIFA e o Corinthians sofreu um transfer ban. E o Félix Torres não joga nada. Para mim foi um gravíssimo de um erro do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado. É a contratação de nome de Fabinho. Assim como o Fabinho também contratou o Kaká e apostava que ele seria o maior zagueiro do Corinthians nessa temporada 2026. Kaká, infelizmente, não tem, com todo respeito ao profissional, condições técnicas para vestir a camisa do Corinthians. É muito ruim. Cara, você coloca de zagueiro, não funciona. Você coloca ele de lateral direito improvisado, não funciona. O Kaká não dá mais. Corinthians ano que vem tem que fazer uma reformulação nesse time. E Dorival pediu 4 a 5 reforços. E aí o Corinthians só deu o Vitinho, que hoje ainda está machucado. E a informação que o Osasuna e o Getafe da Espanha, ambos os times estão interessados no zagueiro Félix Torres. Esquece do Corinthians tirar o dinheiro que pagou dele, que foi 6 milhões e meio de dólares. Esquece. Para mim, se o Corinthians encontrar 4 milhões e meio de dólares, vai perder 2 milhões de dólares. Pode vender. Porque Félix Torres, infelizmente, não dá. Se o Corinthians não vender, o que vai acontecer? O Corinthians vai acabar emprestando o zagueiro e ele não vai fazer nada para onde for. O prejuízo o Corinthians não tira. Esquece do prejuízo. Pega esse dinheiro aí de 4 a 4,5 milhões de dólares, ajuda para pagar o transfer ban do próprio zagueiro.
e deixa embora o Félix Torres. Não, é outro zagueiro que não tem condições técnicas para vestir a camisa do Corinthians. É fraco, muito fraco. E a informação, lembra do Pablo, zagueiro do Corinthians, Pablo do Flamengo? O Pablo quer voltar ao Corinthians. Ele foi oferecido. E Fabinho Soldado gosta muito do futebol do Pablo, porque já trabalhou com ele no Flamengo. Né? Pablo tem 34 anos. E pra mim, se o Corinthians conseguir contratar esse zagueiro, o Corinthians vai jogar dinheiro fora. Porque é um zagueiro, já tem uma idade avançada, certo? E passou. Jogou bem no Corinthians? Jogou. Era um bom zagueiro no Corinthians? Era. Mas passou. Então, pra mim, é aquele velho erro que o Corinthians tem sempre cometido. O cara passa no Corinthians, joga muito bem, vira ídolo. Depois, no final de carreira, ele retorna ao Corinthians para não jogar nada e ganhar muito dinheiro. Você está pensando que um jogador que tem história que o Pablo tem no futebol, você acha que ele vem para um clube igual o Corinthians barato? Não vem, cara. Não vem. O Corinthians tem que esquecer essas palhaçadas. O Corinthians já cometeu diversos erros. Paulinho, lembra? Paulinho aí do Corinthians. Para mim foi um dos melhores jogadores que teve tanto na Libertadores de 2012 quanto no Mundial de 2012. Paulinho. Mas depois voltou, não fez nada. Veio a Tausa para comprar o Paulinho, para ajudar a pagar o Paulinho. O Corinthians é acostumado a cometer esses graves e grandes erros. Isso reflete aonde? No financeiro. Por isso que o clube hoje está endividado em 2,7 bilhões e até dezembro, a estimativa que o Corinthians chega a dever 3 bi, uma dívida impagável para um clube brasileiro. Então o Corinthians não pode cometer esse erro, não pode contratar o Pablo, mesmo com o Fabinho gostando, mas o Fabinho errou muito nas contratações, né? Corinthians precisa, primeiramente, dispensar jogadores que não estão rendendo e ganhando dinheiro no Corinthians. Romero ganhou 1 milhão, tem que ser dispensado. Kaká tem que ser dispensado. Félix Torres tem que ser dispensado, né? Hugo, lateral esquerdo, tem que ser dispensado. Corinthians tem uma série de jogadores que não dá para vestir a camisa de Corinthians, que tem que fazer uma lista, dispensar, vender, emprestar e para fazer contratações. Mas para isso, se pagar o transfer e começar tudo do zero. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians vendendo o Félix Torres para o assassino do Getafe, Pablo seria a solução do Corinthians para essa defesa? Os espaços para você deixar seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho. Gente, para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho aqui do jogo contra o São Paulo, dia 20 de novembro, majestoso, na quinta-feira. Né? Corinthians tem alguns jogadores que por enquanto são dúvida para esse jogo. É o caso do goleiro Hugo Souza, né? Que está aí se recuperando de uma lesão, inclusive foi cortado da seleção brasileira. É o caso também do André Luiz e do Vitinho. Ambos são dúvida para o jogo contra o São Paulo. Desfalque certo é o Rodrigo Garro, que tomou o 3º cartão amarelo, tá fora, né, do jogo contra o São Paulo. Um cartão besta, porque o jogador do Ceará fez a falta no Garro e mesmo assim ele foi para cima do jogador, sendo que o árbitro já tinha até marcado a falta. Então foi uma infantilidade do Garro, né? Um jogador que é profissional, tem a experiência que ele tem, não pode cometer esses erros, né, imaturos, jamais. Aos 46 minutos, tomar um 3º cartão amarelo vai fazer muita falta contra o São Paulo, porque é um jogador técnico. Ele joga em casa e precisa de ganhar esses 3 pontos para tirar de vez por toda essa sombra aí do rebaixamento. O Corinthians ainda precisa ter mais uns 2 pontos aí para ficar livre total. E o Ranieri também está fora, porque não está nem fazendo a transição ainda para voltar a jogar. Gente, vamos falar um pouquinho de Yuri Alberto, né? Que o craque Neto, eu tô sem informação que a Roma tem interesse nele, né? Aí, há uns tempos atrás era o West Ham, Nottingham Forest, né? E o craque Neto falou aí, segundo o Chico Garcia, que a Roma pode pagar de 30 a 40 milhões de euros. Acho muito dinheiro. E Yuri já não é mais um garoto, tem 24 anos, vai completar 25, entendeu? Mas se o Corinthians vendesse Yuri Alberto, quem
vocês indicariam para substituí-lo? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu like, deixar seu hype, deixar seu comentário, deixa sua inscrição no vídeo, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo que vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.